ele estaria assistindo agora e diz o nome do teu pai, rapaz. Os caras acham que tu é filho do Nico. Ele fica Os caras devem achar que tu é claro, filho do muita Nico. gente, na época que eu apresentava junto ali, o tava- pai... Fala o nome do teu pai, rapaz, os caras já tá achando que é o Nico. Então no interior tinha isso, cara. Eles contaram umas histórias muito engraçadas que o cara do interior tem isso, naturalmente, cara. Ele tira um sarro do cara que ele nem conhece. Tá aqui, esse é o Nego Velho. Esse é o nego velho que tá em tudo, todas essas A histórias. brigadeira do Tufá, o Nego Velho surgiu como? E o cara tinha uma causa pra defender em Alegrete. E aí ele gritou pro tio Nico assim, tu que é do Alegrete? Onde é que fica o Alegrete? Aí ele começa a responder pro cara escrevendo assim, não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. O sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Porque tem que trabalhar, cara. As pessoas pensam no sucesso e ele é muito traiçoeiro, o sucesso. Por isso que eu me surpreendo com o tempo das coisas, né? Pensar que eu tava no Pretinho número 1 e hoje ele tem 15 anos, É bizarro. é um negócio que eu fico achando bizarro, velho. Tu é artista, músico, tem aí... Mas sempre foi do rádio, porque o artista precisa do rádio, né? Mas foi o Federer que te inventou. Tá, como é que foi a tua amizade? Como é que começa a tua amizade com o Federer? Fala, rapaziada! Estamos começando mais um Assado para esse conteúdo maravilhoso e hoje isso aqui não é um bate-papo, isso aqui é praticamente uma confraternização do 20 de setembro, o mês Farroupilha, e hoje eu fiz questão de trazer para mim um ícone, uma lenda, o cara que eu me identifico e quando eu falei nesta data, afinal, nós estamos aí no mês Farroupilha e para quem é de fora do estado, o mês de setembro e o Neto Fagundes vai nos explicar tintim por tintim como é que é essa cultura gauchesca, porque a gente já tá, Neto, ó, explodiu no Brasil todo, então eu precisava de alguém que soubesse me explicar. Falei e esqueci de dizer que se tu tá vendo a gente e não te inscreveu ainda no canal, faça isso agora. Te inscreve, meu Te querido! inscreve no canal, corta pro Neto, Neto, faz a abertura, te inscreve no Te canal. inscreve no canal, meu querido! É isso aí, o Nego Velho tá aqui também e ó, te inscreve no canal, deixa o teu like, a curtida, o comentário, porque hoje vai estar muito, mas muito bom. Neto Fagundes tá comigo, então roda a vinheta pra nós começar esse assado logo. Agora sim, depois da vinheta maravilhosa que o Rafa dos Vídeos fez pra gente, quero dar as boas-vindas pra ele. Ô, meu Um querido! monstro pra mim, olha aqui, ó, sério mesmo, Neto, o maior contador de histórias do Rio Grande do Sul. Falou pra todo mundo isso aí, Não, o pior que maior não. jogador, o maior treinador, agora eu sou o maior contador de história. Eu não sou o maior contador de história, nada, cara. Não, tu é o maior contador não, de história que tem. Muito Sabe feliz de estar disso. aqui contigo, cara. Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado, tá? Muito bom, muito O assado agradece, a audiência agradece, a quem gosta do Nego Velho, quem gosta de piada, de história e de cultura gaúcha, tia. Porque estamos no mês Farroupilha. Um monte de coisa boa. Eu quero saber o que tu tá trabalhando antes de nós começar. Cara, eu acho que é o mercado mais forte da cultura regional. A gente estava aí, os artistas foram os mais prejudicados desde o início, né? Ah, Tudo verdade. parou na pandemia, durante 2 anos, algumas coisas feitas virtualmente, por exemplo, o Galpão Crioulo nunca parou, da gente fazer o galpão, mas a gente achou novas maneiras, né, de conduzir tudo isso, porque foi bem complicado, assim. Então agora na retomada, com certeza essa Semana Farroupilha, esse mês de setembro agora inteiro, ele é super valorizado pelos artistas. Todo mundo deve estar, assim, emocionados com isso, de pegar a estrada de novo, de poder estar com os colegas, com os amigos, fazendo música, os CTGs todos, mais uma vez, se A movimentando. Expo Inter foi um sucesso bizarro, né? E pega sempre essa combinação, né? Agosto e setembro. A Expo Inter já fomenta tudo isso na Muito. parte dos negócios, né? Muitos negócios envolvendo a cultura regional, né? Como a gente vê aí o Freio de Ouro e tantas coisas que envolvem. Mas a trilha sonora é sempre feita pela arte gaúcha, né? Pela poesia gauchesca, pela música do Rio Grande do Sul. Tchê, eu adoro falar da cultura gaúcha. Tá, primeiro que obviamente que eu sou de Porto Alegre, mas eu acho que a gente sempre tem a aprender. E a gente, né, o gaúcho, é uma das culturas mais enraizadas, né? Eu não sei se em toda a região do Brasil, e a gente tem uma audiência gigantesca em São Paulo, Rio, Minas, Bahia,
Santa Catarina, Paraná e tal. Se tem algum outro estado do Brasil que seja tão... Assim, é muito forte a nossa cultura. A gente vê a cultura do Nordeste também, ela é muito forte, né? Muito enraizada, assim, a cultura do forró, do shot, as pessoas quando saem... Em junho ali na festa junina. Eu falo uma coisa sempre assim, Duda, é um sentimento, entendeu? A pessoa não precisa frequentar um CTG, não precisa andar a cavalo, não precisa saber cantar a música. No momento que ela respeita uma história de hierarquia dos avós misturados aos netos, a família, é uma base muito importante da nossa cultura, é a família. Por isso que ela se integra tanto à cultura italiana e à cultura alemã, que são culturas que também são enraizadas no nono, né? Lá no avô, no bisavô, na história que juntar todo mundo, confraternizar. Todo mundo, estar naquela casa que os avós nos levavam para brincar, naquele pátio. Ou seja, existe um sentimento, e o Tio Nico sempre falou isso, que a nossa cultura regional, ela é muito nova, né, Duda? A pessoa acha assim, a cultura regional vem de muito tempo. A tradição vem de muito tempo. Mas, por exemplo, a nossa música é uma música muito nova ainda. A gente não tinha uma música própria. E ela foi criada lá pelo Barbosa Lessa, né, por esses caras que pesquisaram, como Paixão Cortes, como o Tio Nico, que também tem uma fundamental importância nisso tudo. Mas eu vejo que outros lugares também saem do seu lugar, mas chegam lá em São Paulo e criam o Centro Nordestino, né? O outro quer ouvir a boa música de Olinda, lá com os pernambucanos, o frevo, tal. Tem culturas muito fortes, razão. Né? Eu acho que a nossa cultura também é forte. Não, é bem isso, é que tu tá muito mais focado aqui, claro. E a gente vê a efervescência disso, né? Claro que a gente muito mais, porque o nosso ano inteiro é praticamente setembro, porque a gente está se apresentando, tocando e tal. E eu acho que o nosso papel é muito mais de sermos a trilha sonora dessa história toda, que o pai nos passa isso lá do início, né? A gente criança e o pai ouvindo esse folclore internacional, porque ele ouvia... O Bagre Fagundes. O Bagre Fagundes, meu pai Bagre Fagundes. Ele estaria assistindo agora e diz o nome do teu pai, rapaz! Os caras acham que tu é filho do Nico! Os caras devem achar que tu é filho do Nico. Claro, muita gente, na época que eu apresentava junto ali, o pai... Fala o nome do teu pai, rapaz, o cara já tá achando que é o Nico. Então, ou seja, assim, ó, esse sentimento, né, de união familiar que a gente tem, a música sempre passou por isso, né? O meu avô, que não tocava, não cantava, mas ele era o pai... O avô pai do Bagre. Pai do Nico Fagundes, pai do Darcy Fagundes. Tudo começa com o tio Darcy Fagundes, né? Eu preciso deixar isso, porque a gente já é a outra geração da família Fagundes fazendo cultura regional. O tio Darcy Fagundes, Duda, na época, ele foi o parceiro do Teixeirinha na história do cinema. Então, o tio Nico, o tio Darcy, eles são precursores também dessa história do cinema no Rio Grande do Sul, né? Porque uma outra arte, não da música, mas do... Hoje a gente tem um núcleo incrível, né? De atores, atrizes, diretores, tanta gente que hoje está escrevendo, poder ver coisas do Furtado, a gente vê coisas do Giba, a gente vê coisas assim do Gerbasi, tanta gente que está fazendo esse núcleo de cinema. Eu penso que lá atrás, cara, os caras pegavam tudo aquilo do trabalho deles, a grana, e investiam no cinema, que era caríssimo. Imagina. Cara. Então o Teixeirinha lotava os cinemas, assim, e o tio Darcy era o parceiro dele. Então recebia essa fama toda. Eu chegava em casa, cara, em Alegrete uma vez, criança, e uma multidão na frente da minha casa, assim. Eu me assustei, né, cara? Tipo, o que aconteceu, né, cara? Será que morreu alguém? Eu não sei, eu tava pensando um monte de coisa. Aí veio a minha tia rindo, assim, eu disse, bom, então tragédia não é, né? Não é tragédia. Eu digo, e aí, tia Laura, o que tá acontecendo? Não, é que tá o Teixeirinha, o Darcy estão aí, cara. Imagina, no lançamento de um dos filmes, os caras pararam a cidade, cara. Chegava um ônibus do interior, porque descobriram, e não tinha rede social, não vou mandar uma selfie para o cara que tá o Teixeirinha aqui em casa. Mas, na verdade, as pessoas descobriam pela idolatria que ele tinha. Não tinha televisão, cara. Então o cara saía do rádio, né, famosíssimo do rádio, e ia pro cinema. Onde era, tipo assim, as pessoas achavam aquele cara do tipo intocável, Que época né? é isso, Neto, mais ou menos? Anos 60. Anos 60. Anos 60. Eu nasci em 63. E tu era piazinho. Isso aí eu era piá ali nos 65, 67, mas já havia esse movimento artístico, né? E não era fácil ser artista naquela época. Não, tu tá metido, no bom sentido, numa família de artista, quando, assim, desde a barriga da tua mãe. Desde sempre, desde sempre. E eu falasse bem a minha mãe, porque a gente tem os artistas nos dois núcleos.
muitos artistas nos Vila Verde, que é a minha família da minha mãe. Eu não tenho Vila Verde no meu sobrenome porque eu tenho o nome do meu avô, né? Por isso que eu sou um neto, né? Sim, então eu sou neto. Euclides Fagundes Neto. Euclides, o pai do Darcy Fagundes, do Nico Fagundes, do Bagre Fagundes e tal. Mas do outro lado tem a família da minha mãe, cara. Músicos também, tocadores de bandoneon. A música sempre regando a nossa família, nos dando uma base. Eu sou muito agradecido aos meus tios dos dois lados. Que loucura. Porque eles me deram essa história do contar causo, da risada. Cara, isso aí era uma marca da minha família, cara. Isso que tu tá fazendo aqui, ó, de preparar um churrasco para receber os amigos, todo final de semana tinha isso na nossa casa. E a gente, obviamente, ficava responsável pela parte da música, né? De cantar com o pai. Eu era criança, mas já cantava junto Uma com o milonga. pai. Uma milonga, um chamamé. O pai toca gaita, toca violão, Imagina canta, tudo. compõe. Ou seja, o pai é um artista completo, assim. E ele trouxe uma informação, tu falasse do regionalismo, né? O pai nos ensinava muito sobre o folclore latino-americano, que é muito da base da nossa música aqui. E do nosso assado. E do nosso assado, né? Total. Também, pô, total, né? Muito. E eu acho que essa coisa indígena que a gente tem, do chimarrão, né? Da reunião num fogo de chão, essas coisas são muito fortes, assim, desde a minha infância, né? Comer um churrasco, aprender como se fazia um churrasco, um carreteiro, como é que os caras faziam, por que o carreteiro, né? Porque era o jeito de aproveitar a carne. Eles salgavam a carne para poder conservar bastante tempo, aí encostavam um arroz, já começava aquela conversa, né? Tanto que até hoje, eu não queria ter te interrompido, mas quando acaba um churrasco e sobe uma carne, certamente alguém vai largar vai assim. fazer o carreteiro. Ah, na manhã tem carreteiro, fica tranquilo. Com certeza, né? É Então, ou seja, impressionante. tudo se aproveita, né? Então, tem muitas coisas que eu fui aprendendo dentro da minha casa, assim, e principalmente esse convívio com o tio Nico depois, ali no Galpão Crioulo, cara. Foram aulas, assim, né? A gente chega nos lugares, assim, tão conhecidos que a gente não sabe informações. Por que se chama Pelotas? Por que a cidade de Pelotas é chamada de Pelotas, né? Eu não sei. Eu perguntei uma vez pra ele disse assim, ó, por quê? Porque para atravessar o rio pro lado de lá, como a época o couro era muito forte, o castelhano chama o quê? A bola? Pelota. De uma pelota. Na pelota, né? Aham. Então eles criavam uma bola, uma pelota gigante de couro, cortavam ao meio e aquilo virava embarcação. E aí eles atravessavam o rio com aquelas pelotas, então foi ficando o apelido de Rio das Pelotas. E aí fica Pelotas. Então, coisa, aí né? hoje a gente chega em Pelotas, hoje tu relaciona muito com o doce também, né? Muito. E eu perguntei pra ele, por que a história do doce, tio Nico? E ele disse assim, ó, porque na época as pessoas tinham os padres aqui, e para engomar as vestes dos padres, eles usavam a clara do ovo. E sobrava o quê? A gema do ovo, né? E aí, faz muito qual doce. era o mercado da época? O açúcar. Total. Então tu vendia o charque, recebia em açúcar, o que tu tinha em abundância? A gema do ovo e o açúcar. E o açúcar. E aí começaram as influências portuguesas que a gente tem aqui, Porto Alegre, a Soriana e tal. Total. Tem essa coisa do doce português, né? Os doces de Pelotas, depois Putz, tem. Como é que é o nome daquele doce que é delicioso? quindim, ninho, O quindim, Bem casado. O bem casado. bem puta. casado, né? Pá, Acho quando- que foi em tua homenagem isso aí, não foi? Pode ser. Um beijo, Não, porque gosta meu de amor. doce, né? Gosta... Porque às vezes quando tu vai ali na Fena Doce, né? Que Fena é Doce. a clássica de Pelotas, que vem uma composição, né? Não vem um branquinho. Não, tem o pastel de Santa Clara. Pastel de Santa Clara. Pastel de Santa Clara. Esse, velho. Com Puta. doce de ovos dentro. Exatamente. Mais uma vez a gema ali. Então, isso é a tradição, né? Isso é a colonização do nosso estado, né? A gente vem... Eu sempre falo pros meus irmãos assim. Mas sou apaixonado por história, assim. Porque eu falo pros Eu vou guris botando assim, uma carne, tá? Pra Beleza, nós. beleza. Porque, né, enquanto a gente vai conversando, Não, senão... e assim, ó, eu sempre converso com os guris, cara, que a gente não é de Porto Alegre, nós somos do Alegrete, né? Sim. Então, por sermos do Alegrete, a gente chegou aqui com uma vida artística já acontecendo. Mas eu chego lá no início dos anos 80 e uns 2 anos antes de nascer Duda Garbi, eu já estava aqui batalhando, tocando violão aqui em Porto Alegre. Depois eu vou contar, porque todo dia 10 de dezembro, meu aniversário, eu falo pro Neto, e aí, Neto, aniversário de namoro É verdade. É impressionante, de mesmo dia. Tá, mas Não, vamos lá. vou segue. aproveitar enquanto ele tá botando uma carne ali, vou contar essa história pra vocês então. Então conta. Porque em 1983, eu tô indo pra cidade de Uruguaiana para acompanhar um dos maiores nomes da cultura nativista do Rio Grande do Sul, César Passarim. A música Guri, depois virou, né, Sim, um troféu aí da
da Rádio Gaúcha, e uma Exato. história bonita. Troféu Guri. Troféu Guri, porque é homenagem a essa música que nasceu em 83. O que acontece em 83 além disso? Além do Grêmio ser campeão do mundo. Não, eu ia dizer, o Grêmio... O meu namoro, a minha história familiar, ela tem muito com aquela vitória do Grêmio, que talvez tenha sido, para um colorado como eu, um momento terrível, né, cara? Poderia ter sido um momento terrível. E eu tenho uma das melhores lembranças Que loucura. dessa noite. Por quê? Eu tava indo com um passarinho para lá, o César Passarinho, eu, o Borghetti... Voando. E César Passarinho voando, claro. Eu, o Borghetti e César Passarinho, para apresentar a música Guri naquela Califórnia. Então o Passarinho, todo emocionado e tal, que estava voltando para os festivais... Uma história muito bonita, que é a história do João Machado, né? O autor da letra conta a sua história. A história dele com... Dele com o pai dele. E tocando gaita e tal. Contou aquela história das roupas velhas do pai. Então a gente vai para Uruguaiana e nesse dia, nessa noite que o Grêmio foi campeão do mundo, não tinha eliminatória na Califórnia. Ali em Uruguaiana, dia 10 de dezembro de 1983. Eu acho que o Grêmio lá já era 11, né? Exatamente. No Japão, acho que já era 11. Era 11. E aí, resultado do jogo: Grêmio campeão do mundo. E aí começou, né, cara? Renato, gremista. Renato Borghetti. Renato Borghetti. Aí o Borghetti, gremista. O Passarinho também gremista. João de Almeida Neto, gremista. Os meus amigos da volta, os gremistas, vieram tudo pra cima de mim, né? Óbvio, né? Tô ali eu, né, cabeça baixa. Putz, mas que momento terrível esse, né, cara? Que fase, tia. Aí daqui a pouco eu olho pro lado assim, tem um grupo de meninas ali, né, que estavam participando também, apenas tinham ido para Uruguaiana para assistir, não estavam participando, não eram artistas, mas estavam ali. E aí eu olhei e digo, pô, mas aquela ali tá triste também, deve ser colorada, cara. Olhei, cheguei do lado dela assim, encostei e digo, e aí, pelo jeito, pela tua cara, tá tomando flauta também das tuas amigas. Torcemos pro mesmo time. E eu digo, e nós colorados estamos sofrendo. Ela, sou colorado também. Não é que rola um pré-romance ali, aquele troço, daqui a pouco, né, um beijinho, um abraço, um carinho, e não sei o que tal. E a gente começa a namorar dali em diante. E a gente tá junto agora esse ano que vem, 40 anos, né? Exatamente, ano que vem eu faço 40 anos. Então esses 40 anos, cara, eles começam num momento de profunda tristeza que vira um momento de profunda alegria e de estar com a Cristina até hoje, que é a mãe do Matheus e da Marina, né? São meus filhos. E cara, é uma história muito bacana porque envolve muita coisa e eu sempre digo, como aconteceram fatos nessa data de 83, cara. Eu fico pensando, umas bandas que surgiram em 83. Que mais um festival. Cara, eu me lembro, tem festivais, não sei te dizer agora, rapidamente. Bom, claro, mas assim, só de tu ter conhecido a tua esposa e essa música ser um clássico, meu, e o Grêmio ter ganho, já é três coisas que marcam Não, eu me lembro, cara, não vou me lembrar agora o nome das bandas, mas eu já vi, não sei se foi Jota Quest, ou algumas bandas que disseram, a gente se juntou em 83, a gente sonhava em fazer tal coisa em 83, 82. Então 83, além de ser o teu ano de nascimento, é um ano realmente cheio de coisas importantes, assim, né? Já estava terminando o 83, né? Exatamente. No final do ano. A galera já estava já é 84. Já então, de repente surge tanta coisa. Um monte de coisa para acontecer em dezembro de 83. Então eu acho que essas coisas a gente não consegue nem definir como acontece. Mas o porquê isso, cara? Se ela estava voltando dos Estados Unidos, vai parar lá na fronteira em Uruguaiana. Eu sou de Alegrete, moro em Porto Alegre e volto para Uruguaiana para encontrar... Tinha que ser. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Então, eu acho que isso, cara, nesses momentos que a gente fala de tradição, eu sempre falo que junto tem muita história. Né? Muita história. Histórias boas pra gente contar de relacionamentos, porque a cultura gaúcha, ela tá muito fortalecida no mundo inteiro. Tu acredita que tem gente, cara, que... Tem CTG no mundo todo. No mundo todo. No mundo todo. As pessoas se reúnem pra cultuar a tradição, entendeu? Que é, como eu falei pra ti, é um sentimento. Então o cara tá lá longe, ele diz assim, ó, eu nem escutava música gaúcha, o cara me diz. Quando eu morava aí, cara. Passei 2 anos, isso acontece 3 muito, anos. Cara. No 4º ano eu comecei a pensar, meu Deus, eu tô com uma saudade lá. Imagina agora meus amigos estão lá, cara, num acampamento Farroupilha. Vou fazer um acampamento Farroupilha pra mim aqui. E cria-se um CTG. E aí ele cria um grupo que já vai fazer aquilo ali sempre, ou durante uma semana, um mês, ou sempre ali no mês de setembro. É centro tradicionalista ou centro de tradição? De tradições gaúchas. De tradições. CTGs.
Não sei se é centro tradicionalista, mas é muito, puta, é maravilhoso. E eu acho que uma das principais características dessas reuniões são os contos. E tu, como eu te falei, abria a nossa conversa, porque eu não chamo isso aqui de entrevista, porque é conversa. É uma conversa. Nós estamos conversando. Pra mim, tu é o maior contador de história que eu conheço, pelo menos, que eu convivi ou que eu convivo. É inacreditável, velho. Agora, é do teu pai essa veia. Porque o teu pai também gosta. O pai é contador de histórias. Puta! Mas isso que eu tava te dizendo, cara. Eu tenho meus tios do lado da minha mãe também que são incríveis contadores de história. Alguns já não estão mais. Nos deixaram, mas, cara, eles eram figuras muito bem humoradas, sabe, Duda? Assim, no sentido de, vamos resolver isso aí, cara. Tá acontecendo uma coisa, deixa pra mim que eu resolvo. E eles inventavam umas histórias que eu perguntava pra mãe, isso aí é verdade? A mãe, cara, metade é inventado. Algumas são verdades, assim, mas tinha uma história do tio Nenê que eu achava engraçado, que eu conto até lá no Pretinho, que é verdadeira, assim, né? Ele foi visitar um compadre dele no interior e eles iam a cavalo, né? E demorou, assim, cara. O cavalo meio que parou pra tomar água, eles pararam um pouco, foram indo e chegou atrasado, louco de fome, na casa do cara que ia hospedar ele, lá não sei aonde, lá. E ele chegou assim, o cara, a família já tinha jantado, no interior tu janta cedo, né? Sim. E aí o cara chegou e disse, Nenê, que prazer te receber. Amanhã tem uma jornada pra fazer aí, gigante, cara. Amanhã. E ele, como assim amanhã? Aí o cara disse, e outra coisa, Nenê, que eu vou te dizer, o quarto da frente ali tá arrumado pra ti. A hora que tu quiser dormir, tá liberado. E ele, numa baita fome, ele olhou pro cara e disse, mas compadre, será que não é perigoso dormir de estômago vazio? Era de história, era tudo que ele queria, eu preciso comer alguma coisa. Eu tô louco de fome. Então no interior tinha isso, cara. Eles contaram umas histórias muito engraçadas, que o cara do interior tem isso, naturalmente, cara. Ele tira um sarro do cara que ele nem conhece. Tá aqui, esse é o Nego Velho. Esse é o Nego Velho que tá em todas essas histórias. A Brigadeira do Tufá, o Nego Velho surgiu como? O Nego Velho surgiu, cara, com uma conversa que eu tive com o Fetter antes da gente ir pra pop rock. Sim. Né? Que a gente tava conversando na praia lá no Rosa, e aí daqui a pouco surgiu aquele assunto assim, ó, o que nós vamos estar fazendo quando a gente tiver uns 50 anos, 60 anos? Que é agora, né? Que é agora. E aí eu disse pra ele assim, eu digo, meu querido, nós vamos... Aí começamos a falar desse jeito, assim, mas tu tá mal, hein, Chico? Mas tu tá baba, tu tá judiadinho, né? E aí nós começamos a conversar sobre isso, e aí ele morria de rir, disse assim, ó, cara, eu tenho que levar isso aqui pro rádio, cara. Só que tem que estar lá na Pop Rock. Então o Nego Velho, ele vai pra Pop Rock meio estreia por lá. Contando causas, histórias. E, cara, mas aí, aí tu vai adaptando. Tá, né? Tipo assim, os casos nem sempre... Os casos são dos teus amigos, do teu pai, do teu tio. Claro. Teu. Acontece muito. Meus irmãos, os músicos que convivem com a gente também, já pegam uma história de um cara aqui, do outro. Que é incrível, né, cara? Então tinha a história do... Teve um Nego Velho que ele foi convidado pra tocar no velório do cara. Que o cara era muito fã dele, assim, disse, tia... Vamos pedir pro cara, que o pai era fã dele, cara. Foi ele cantar uma música no velório, cara. Aí o cara ligou pra casa do cara, atendeu a mulher do cara e ficou consternado, assim. Não, ele vai. Que horas é o velório? O velório tá 3 horas. Você contou pra ele. Tu precisa botar uma pilcha aí pra cantar lá, que faleceu o fulano lá. Você tá louco? Tu confirmou que eu... Claro que eu confirmei, cara. O cara é teu amigo, cara. Faleceu. O que custa tu cantar uma música pro cara? É brincadeira. Pegou o violão e foi lá meio indignado, assim. Chegou ele e a mulher do velório, assim, tá rolando o velório. E aí ele chegou pro cara e pra mulher dele e disse, como é que é o nome do cara? Não me lembro, cara. Disse, como assim tu não te lembra do nome do cara? Mas não me lembro, convivi com ele, mas não me lembro. O cara disse, tá, vai lá e pergunta o nome. Descobriu o nome. Aí ela vai, enquanto o cara arrumando umas flores, assim, disse, como é que é o nome do senhor que faleceu aí? Aí o cara disse, na porta. Aí ela, em vez de ir lá na porta, olhar o nome do cara, ela vai lá pro cara e diz assim, Doutor Laporta. O cara ficou meia hora fazendo um discurso pra família Laporta. Poucas pessoas me ajudaram, como o senhor, Doutor Laporta. E aí a família, Laporta? Não, o nome tava na porta. Só que o nego veio pra acontecer esse tipo de coisa. Senhor Laporta. O doutor Laporta. Doutora, ele já botou um doutor no cara. Tem umas que eu sou muito fã, velho, que tu precisa contar.
A do Nico. Bom, o tio Nico é uma hora. O tio Nico virou amigo do mundo, né? Porque, tipo assim, Não, o tio ele Nico disse- ele era só apresentador. Não, ele só... era o Antônio Augusto Fagundes, ele disse. Eu era Antônio Augusto Fagundes. Aí entra o Neto no Apresentador. galpão. Entra o Neto no galpão. Primeiro dia que ele me chamou. Ô, tio Nico. Nós quedamos. Aí todo mundo, tio Nico. O tio Nico. O tio Nico. É, virou Pô, tio aí Nico. virei tio Nico. Aí é o tio Nico pra todo estado Pra do todo Rio Grande do mundo, Sul. né? O tio Nico tem pra mim uma das maiores histórias que eu já vi, que é quando o assessor do governador. Ah, ia dar uma medalha pra ele. É. É muito engraçado essa aí, Ah, né? meu, pelo E amor verdade de também, porque ele. Tipo assim, Isso é verdadeiro. Cara, é verdadeiro, ele saiu tranquilo, né? E foi pra sauna lá, ele fazia sauna toda semana, saiu da gravação do Galpão e foi pra lá. E tá lá tomando uma cerveja com os amigos dele, tinha uma confraria dos parceiros dele lá sempre. Sim. Estão lá de festa lá e tal, né? Tomando cerveja. Tá? Daqui a pouco, corta lá pro Palácio do Governo, cara. Os caras estão lá no Palácio do Governo, reunião importante, tinha que definir a medalha do mérito, farroupilha, não sei qual era, uma medalha importantíssima do governo, né? Sim. E aí o governador perguntou assim pro secretariado, "Tia, mas e o Nico Fagundes já ganhou essa medalha aí?" O cara disse, não. Pô, mas o Nico Fagundes, cara, baita o nome. que vocês acham do Nico Fagundes? Todo mundo, unanimidade do secretariado. Pô, tio Nico, né, cara? Pô, tio Nico, com certeza. Blá, blá, blá. Aí o governador disse, "Pô, um momentinho, vamos ligar para o Nico." Aí que veio crer, cara. Pegou o Viva Voz do Palácio do Governo lá, Viva Voz, pé, chamando o secretário, pé. Aí olhou assim, o cara olhou um número assim e disse assim, ô tio Nico, é pra ti. Aqui, ó, olha só quem é. E ele, não sei quem é. Olhou só o número, né? Sim. Aí ele, não, mas é pra ti, pega aí. O secretário já sabia o assunto, né? Sim, claro. Só que ele não. Tomando uma cerveja assim, ele atendeu. Alô? Pode falar tudo. E o cara disse, Antônio Augusto Fagundes? E ele, sim, quem é o merda que tá falando? Ele achando que era algum cara passando um trote pra ele, porque já veio do... E era o governador. do parceiro dele. E era o governador. Não, é o seguinte, assim, nós estamos querendo te dar uma medalha. Diz, pega essa tua medalha aí e enfia no rabo. Ele achando que era um parceiro dele de cavalgada. E era o governador. Aí o governador disse, então tá, tio Nico, amanhã eu te ligo pra gente confirmar isso aí. Desligou, o cara disse, pô, mas pode sair coisa pior dessa conversa, né? Ele ia chegar no ápice Não, ele ia pra... da putaria. Que E figura o maravilhosa. tio Nico, ele era tão bom quanto tu pra contar a história? Não, o tio Nico era um craque, velho. O tio Nico lançou disco de causos. Como é que foi aquela Devia- do Galpão Crioulo que o rapaz não tinha... que tava O cara que não tinha o braço? Como é que foi essa? Ah, essa aí foi também verdadeira, assim, mas é uma coisa que pode acontecer, né, cara? A gente foi fazer um galpão no interior, assim, mas um frio, cara, frio pegando, assim. E todo mundo é poncho, de pala, todo mundo assim, vai começar a gravação e a gente trabalha com ponto, né? Então Sim. ficava comunicando com a Rô, que era a nossa diretora na época. A Rô tá dentro da unidade móvel e nós no palco. E abriu, o tio Nico só olhou pra mim e disse, pá, mas que friaca que tá, né? Mas, cara, sério, era muito frio. E aí começa o galpão e a Rô entra no ponto e diz assim, gente, tá dando problema, entendeu? Aquelas coisas que acontecem com o pessoal do áudio, tu sabe? O pessoal do áudio. Sim, quando- pessoal do quando áudio. Um some- abraço pro pessoal do Quando áudio. some às vezes do negócio. Não estava chegando o sinal para lá, não era culpa dos profissionais, mas culpa do lugar, era um Sim. campo aberto e tal, né? E aí a Rô diz o seguinte, mas tive uma ideia, não vamos parar a gravação. Enrolem. Conta uma historinha aí e tal, que tudo certo. Aí daqui a pouco nós retomamos. Isso tal. tudo no ponto. Tudo no ponto. Nós Tudo fazendo, tá no ar. fazendo uma cara de paisagem assim, mas a gente estava ouvindo o que ela estava dizendo e o tio Nico pegou o microfone e disse, Neto, me lembrei do meu compadre, amigo, que trabalhava aqui durante muito tempo e não tinha um braço, mas insistia em usar o relógio no braço curtinho. E eu olhando para ele assim, mas aí eu disse para ele, mas compadre, por que não usa o relógio no braço comprido, compadre? Se eu vou chamar tua mãe para dar corda no relógio. Deu um silêncio no lugar assim, e entra a Rô de novo e disse, Nico, pelo amor de Deus, o cara que comprou o Galpão Crioulo aqui não tem um braço. Aí eu não sabia o que eu ia fazer. Ele pega o microfone e diz assim, mas não era pra falar com o público, né? Mas como é que eu vou saber que o homem não tem o braço, ele tá de poncho? E o cara tava de poncho mesmo. Aí depois ele foi lá e o cara baita no faixa, cara. E o cara assim, chegou, não, fala, meu. Olha aí, olha quem sou eu. O cara, porra, desculpa.
São coisas que acontecem no Meu, improviso, isso né? é muito bom, cara. E o mais legal é o cara ter levado na esportiva. Não, o cara levou na Mas Super é Bowl. evidente, o cara Graças tá a com Deus. vocês lá. Não, Tchê, eu simplesmente amo essas histórias. Eu nunca sei se é real ou não, tia. Não, algumas são reais. Nem todas. Tá, então tem alguma outra que tu... Tem uma preferida tua? Alguma que tu... preferida. Tipo assim, porque eu tenho as minhas. Tem também a da criança que foi no médico. Ah, é, do cara que entrou no médico com a criança, né? O nego velho no nego médico, velho. né? E aí o cara entrou assim, doutor, eu tô apavorado, doutor, com a minha criança. Qual é o problema, meu querido? O problema é que a criança tá com 3 meses e não abre o olho. Olha, querido, quem tem que abrir o olho é tu, isso é filho de japonês. E a mesma criança foi e só falava truco. A criança entrou e o cara já disse assim, doutor, o meu filho tá com 5 meses e eu tento fazer ele falar papai e ele fala truco. Mamãe, eu grito, truco! Dindo, truco! O guri só fala truco, o que será que ele tem, doutor? Isso aí deve estar calçado com as de espada e o 7 pra estar botando truco. Esse cara joga muita carta. Isso é muito bom, cara. Sério, velho. Esse deve ter um as de No espada. mínimo ele tá com as espadas. Pra quem joga truco sabe que o as de espada é a carta mais alta no Sim, do o truco. cara tá na... Como é que chama? No auge. Tchê, eu sou absolutamente fã. E aí tu levou isso pro palco. Aí a gente começou a criar... na verdade, eu criei isso para me apresentar no Poa Comedy Club. Tá. A convite da Amanda, a gente criou, às vezes tenho feito uma vez por mês lá e tal. E é uma diversão, cara. Eu me divirto muito com isso, porque é uma outra atividade do que eu faço, né? Não é tocar, não é apresentar, não é nada. É contar histórias. Contar história, meu. E eu gosto de contar histórias. Gosto mesmo porque a inspiração do Nego Velho, pra mim, pelo menos... Claro que os meus tios, eu escutava eles e tal. Sim. Mas a minha inspiração era um radialista, cara, que tinha lá em Alegrete, que a minha avó, Adélia, mãe da minha mãe, morava na nossa casa, era apaixonada por ele. Um jornalista, um radialista. Um radialista, ela. Apresentador de rádio, na verdade, ele era. Sim, um clássico. Era o clássico radialista mesmo, aquele cara que, tipo, ele era o dono quase da rádio, né? E eu me lembro de acordar de manhã pra tomar café com a avó e sair, né, pra ir pro colégio. Mas eu chegava um pouquinho tarde, tomei banho, demorei demais ali, sentava, ela já estava ouvindo o programa. E, cara, no momento que começava o programa, para o mundo pra ela. Silêncio total. Silêncio total. Só aquilo. E eu, né, como morava com a avó e tinha intimidade com a avó e tal, ela ligou o rádio assim, eu cheguei e digo, bom dia, avó, tudo bem? Shhh. Shhh. Tá vendo aqui? Tipo, mais importante que o neto era o momento da idolatria, né, cara? Aí o cara começa assim, estamos começando o Bom Dia aos Parcos. E já deveria mandar um abraço para aquela gente buena do presídio. Aí vó, e ela, shh. Eu digo, vó, o cara falou gente buena do presídio, vó. Se ele falou gente buena do presídio, é porque tem gente buena também no presídio. Eu digo, tá, tudo bem. Aí volta ele de novo. Se hoje grande remate de gado geral na fazenda do Pai Passo, interior do Alegrete, ovelhas com 246 dentes serão leiloadas. Aí eu digo, ó vó. E ela, cala a boca. Eu digo, vó, o cara tá dizendo que tem ovelha com 246 dentes, vó. Como é que vai entrar na boca de uma ovelha 240? Faz o cálculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e conta 240 dentes. 246 dentes, não vai caber como. na boca do cara. Aí deu aquela discussãozinha de voz baixa, claro, assim, e volta o locutor. Pra ouvir. Volta o cara da rádio. Desculpe, o leilão hoje será de ovelhas com 2, 4 e 6 dentes. Não era 246 dentes. Como é que vai caber aquela... Era sempre aquele assunto e ele tinha umas coisas engraçadas, porque era uma obra nessa rádio. Daí os caras trocaram e ele adorava, ele tinha um cacuete até, de ficar dando a hora, sabe? Toda hora. O cara falava 2 palavras e... Estamos começando mais um monte de... Agora são 7h10. E eu gostaria de mandar... 7h18. Não precisa, do 7h10 pro 18 não precisa, cara. Vai lá pro... A gente percebeu que passou um tempo, Claro, caramba. não precisa aquilo ali. Aí ele ficava dando aqueles horários. Aí uma vez, cara, ele chegou, começou a dar começou o programa e ele disse, são exatamente... E aí deu um silêncio assim. Puta merda, tiraram o relógio da parede. Ele tinha feito uma obra e tiraram o relógio que ele ficava olhando todo o tempo. Aí eu caí rindo, né, cara? Não tem como...
não ficar... Não tem aí, ó. Dá pega. licença, cara. Vai, tu tá com fome? Eu gosto muito de caos, mas... Mas de queijo é mas mais. queijinho. Mas um queijinho é bom. Tchê, sério, e aí... Pra que esse tomate? Pra que botaram o tomate? Ô, meu, tá, e como é que tu parou no rádio? Porque, tipo assim, tu é artista, músico, tem aí... Mas sempre foi do rádio. Porque o artista precisa do rádio, né? Mas foi o Fetter que te inventou. Tá, como é que foi a tua amizade? Como é que começa a tua amizade com o Fetter? Ah, a gente se juntou porque ele namorava uma pessoa que era amiga da minha mulher. Ah, tá. E aí a gente acabou se conhecendo. Ficando brother. Aí depois ele começou a namorar a Rodaica, que tá junto até hoje aí. Sim. Mas na verdade essa relação a gente se encontrou, se cruzou, e aí ele estava na rádio, surgiu a possibilidade de ter um sotaque regional dentro do cafezinho, né? Que era o estilo do Pretinho, mas de outra forma, né? E aí a gente fazia isso, tinha algum assunto, uma piada regional, assim, alguma coisa, passava pra mim. E a gente ia meio que lidando com isso. E foi amadurecendo. Só que aí o Tio Nico adoeceu no ano 2000 e eu fui chamado pra apresentar o Galpão. E aí eu não podia Mas 2000 tu tava na Pop Rock. Tava na Pop Rock. Mas aí eu tive que sair, por quê? Porque eu não posso ficar na rádio concorrente. Sim. Não que eu tivesse sido contratado ali, né? Não tinha sido contratado ainda. Foi pra fazer uma época de substituição pro Tio Nico pra esperar ele voltar. Entendi. E acabei ficando. Cara, eu tô pensando agora, tô há 22 anos 22 já, né? anos, exatamente. Uma loucura. Então, ali que Faz começa então há essa 22 conversa. anos o Galpão. O Galpão, 22 anos. Cara, o Galpão... Eu fui pra ficar 6 meses, imagina. Imagina, velho. Eu vou te dizer, o Galpão, ele... Quantos anos tem o Galpão? O Galpão tem 40, fez agora 40 anos. Fez 40 anos. 40 anos. O meu pai é paulista, né? Tipo... O meu pai era paulista. Meu avô Não, quem conhece, quem me acompanha faz tempo sabe disso, que o meu pai é paulista, minha mãe é gaúcha, enfim. A época que o meu pai morou aqui, ele amava música gauchesca e tudo mais, e o Galpão era um dos programas preferidos do meu pai. O meu pai vai ver isso aqui, ele vai lembrar. E era ao que vivo ele às amava... 10 da manhã, né? Imagina. Ah, então era por... Cara, ele amava o gaúcho da fronteira, ele era Que legal. apaixonado pelo gaúcho da fronteira e pelo Borghettini. Pô, quem não gosta dessa dupla aí, né? Pá! Que eu acho que era, sei lá, eram mais clássicos assim na época. Hoje, óbvio, acho que se espreitou mais. Tem muito artista hoje gaúcho que já faz, né, sucesso fora. E hoje, quem é que mais bomba hoje? Cara, tem uma safra importante. Não, eu acho que do artista gaúcho, assim, o Baitaca é um artista muito popular, né? Ele ficou muito popular. Porque viralizou muito a história da música dele, do fundo da grota, né? Isso. E aí isso aí trouxe uma gama pra... Porque é um estilo bem verdadeiro dele, né? Que é essa história missioneira do cara da Cruz de Lorena, aquela cruz de 2 braços ali, que representa a cultura missioneira. E a cultura missioneira, pra mim, ela é muito forte porque ela é muito raiz, assim. Hoje a gente tem a família do Pedro Hortaça, a família Guedes também, o próprio Yamandu, né, que anda com o violão dele pelo mundo todo, é de Passo Fundo. É um artista que nasceu nesse meio aí. O Yamandu, parece... o cara fica meio velho quando diz isso, mas eu me lembro do Yamandu brincando no chão, criança, junto com o pai dele, com a mãe dele, que eram os Fronteiriços, que é um grupo. Ele já estava ali envolvido com música, o pai dele é um grande compositor também, artista. E hoje a gente vê a importância dele para nossa música. Cara, esse é um que todo. Né, passou fronteira. Tem muita gente, que é injusto quando tu cita Sim. um ou outro, porque tem artista, por exemplo, hoje o Luciano Maia, que é um gaiteiro aqui do Sul, tá morando lá em Portugal também, fazendo um trabalho muito bacana. Cara, é difícil. O Bebê Kramer tá lá no Rio, grande músico gaúcho. É que eu me recordo muito do meu pai falar do Borghettini. Não, o Renato, é que o Renato, nesse início dos anos 80 aí, cara, ele foi o cara que ganhou o disco de ouro da música instrumental e que no mundo todo, imagina a frase que eu vou dizer agora, cara, no mundo todo tu não tem um disco instrumental que ganhou o disco de ouro. E o Renato tem isso. E eu tive a honra de trabalhar muito com ele nesse início do disco. A Gaita Ponto, né? Mas no Rio Grande do Sul se chama... Gaita de botão, como chama. Mas pra fora chama-se outra... tem outros nomes, né? Outros nomes, né? Tem o pé de bode, os caras chamam os nordestinos, tocam. O Milton Nascimento começou tocando aquela gaitinha do pai pequenininha, de 4 baixos, né?
Aí tem a sanfona, aí tem o acordeon, aí tem a gaita, tem vários apelidos que são dados. E, ó, experimenta, Neto, por gentileza. Vê o que tu acha aí. Não sei qual é o ponto, eu acabei fazendo. Pode ser que tenha se passado um pouco. Tá maravilhoso, cara. Tá bom? Maravilhoso. Muito bom. Vai, caiu um pouquinho, mas tá bom. Tá bem legal. Dá-lhe. Então essas coisas, cara... Agora eu me lembrei de uma curiosidade também. O tio Darcy, ele apresentava um programa de rádio chamado Grande Rodeio Coringa. Coringa era as calças de brim da Alpargatas. Da marca Alpargatas é clássico. E aí tinha umas roupas e eles eram patrocinadores do Grande Rodeio. Que era o tio Darcy com o Luiz Menezes. Que agora, inclusive, é o centenário do Luiz Menezes, um grande compositor do Rio Grande do Sul, assim, um cara de Quaraí, que é um cara incrível, assim, pra mim até hoje um ícone. Assim. Ele era que nem tio nosso, porque ele era tão amigo do tio Darcy que a gente chamava ele de tio, né? O tio Luiz e tal, dessa relação de amizade com ele. E o tio Darcy recebeu por primeira vez um artista de Livramento, chamado Heber Artigas. Sabe quem é o Heber Artigas? Não. O Gaúcho da Fronteira. O Gaúcho da Fronteira. Que aí o tio Darcy perguntou pra ele, doble chapa de Livramento ali, né? E ele perguntou pra ele assim, e tu, Che, como é que é teu nome aí? Bem piochado aí e tal. E aí ele disse, eu sou o Heber Artigas. Pô, mas Heber Artigas? Não vai vingar. Nome artístico, esse vai ficar complicado. Tu é da onde? Não, eu sou um gaúcho da fronteira. Pô, vou apresentar pra vocês um gaúcho da fronteira. E virou gaúcho E ele virou o gaúcho da fronteira, né? Então essas histórias são muito curiosas, porque é o início de uma história muito bacana de um cara que eu tenho, assim, ó, maior respeito, cara. O gaúcho é um cara que é um aprendizado, assim. A gente cresceu admirando o gaúcho pela relação dele com o tio Nico também, com o tio Darcy, com o meu pai, né? Cara maravilhoso. Come aí, Neto, enquanto eu te faço outra pergunta, porque tem coisas clássicas que às vezes passam desapercebidas. Por exemplo, o laçador. O laçador, que enfim, hoje está próximo ali ao aeroporto, já até se falou em tirar ali ou não. O laçador nada mais é do que o Paixão Cortes. Ele é um modelo que serviu para o Caringe, que é o escultor que criou aquela obra O Laçador, inspirado... Que é um gaúcho. Que é um gaúcho, né? Porque piochado, com a roupa típica. Não, e também aquela história das vestimentas, né? Ele tá usando uma bota garrão de potro, que é aquela bota sem a ponta do pé. Os laços, né? O tipo do laço que ele tá usando. Então ele representa essa cultura do laço no Rio Grande do Sul, que é muito forte. E ele serviu de modelo. Ele era, na verdade, o grande pesquisador da nossa cultura gaúcha, né? Porque ele traz... E isso é incrível também, porque ele traz essa informação... A nossa cultura regional começa com a dança, né? As pesquisas, o pezinho mesmo, sempre que tu vai falar em cima, dançava no colégio. Aí bota aqui, aí bota aqui. Isso são pesquisas que são feitas pelo Paixão. Então, ele começa a pesquisar isso, depois eles criam essa história de termos uma identidade do que a gente fazia aqui no Rio Grande do Sul, né? De sermos brasileiros, mas também termos uma identidade gauchesca. Tanto que a ideia de tirar uma centelha da Pira da Pátria no 7 de setembro para criar a Chama Crioula. A gente tinha isso no colégio. É feito por eles ali, pelo grupo dos 8, como eles chamam, né? Então, aprendizado. Essa galera, porque tanta gente que se conecta, né? Essa galera aí, a galera ali. Esses caras que fomentaram, de repente, a cultura que hoje a gente tá, né? Esse mês de setembro, que é... E para quem é de fora, o 20 de setembro? É a data que eles escolheram para ser o símbolo de toda essa história, né? Não, porque esse sentimento gaúcho não é só do 20 de setembro, né? Ele é oficial nisso, mas ele é o ano inteiro, tem tanta gente. Por isso que eu acho que ele é muito segmentado, né, Duda? A gente fala sobre a cultura gaúcha, a gente tem que lembrar o peão de distância que tá lá no fundo do pátio, lá, toda manhã acordando cedo para cuidar do lugar, né, para tratar o cavalo, para cuidar da sua plantação. E tudo isso é do nosso regionalismo. A gente faz a música, a gente fala muito do cavalo, a gente fala muito dessa tradição de fronteira. Cada região do Rio Grande do Sul tem uma maneira de se comportar, de se vestir, né, de influenciar as pessoas. Eu acho que por isso que é tão bacana. Mas a pilcha E a pilcha também é diferente. Cada lugar ela é diferente, né? Porque ela surge lá no início, a bombacha era usada mais pelo peão mesmo. O dono da estância e tal, ele não usava, ele usava roupas mais sofisticadas, né? Usava braga, usava o chapéu de copa alta. E os nego velhos usavam a bombacha.
Porque ela facilitou, né? Porque a bombacha, na verdade, vem de uma guerra que não aconteceu, sobraram aquelas roupas largas, assim, e que foram jogadas na beira do mar, lá pela Argentina, pela mistura aqui pelo sul, e aí a peonada começa a usar porque facilitava para subir no cavalo, né? Lá a ideia... botar as facas A ideia de ser larga era porque teria que trocar de roupa, né, cara? No deserto era um calorão e um frio. Então, roupa que tu pudesse ir tirando e depois recolocando e tal. Então, até a própria pilcha muda de cada região, entendeu? O jeito de se expressar, eu quero ser serrano, eu sou da serra, eu me visto de um jeito, né? Às vezes a bota é serrana, diferente da outra e tal. Então é engraçado, até essa história da bota tem uma curiosidade. Manda. Que um grande artista gaúcho, chamado Telmo de Lima Freitas, autor do Esquilador, umas músicas clássicas aqui do Sul. Claro que quando eu falo essas coisas, para os regionalistas, isso é bater numa tecla que todo mundo conhece, mas como a gente está falando para um público mais amplo, Telmo de Lima Freitas é um grande pesquisador gaúcho também, deixou uma história maravilhosa. E eu tenho uma história engraçada com ele, porque eu cheguei para gravar o Galpão e ele era um dos convidados. E aí a gente foi gravar na casa do Rui Biriva lá, tudo pronto, cenário tudo pronto na casa do Rui. E ele chegou, convidado, e entrou assim no lugar e olhou para mim e disse: Neto, quero só te fazer um pedido. Quando for começar o Galpão e tu for começar a me entrevistar, aí botou o pé em cima de um banquinho assim, me pergunta sobre esta bota serrana aqui, ó. Porque era toda sanfonada, assim, né? Sim. Diferente, uma bota diferente. Eu digo, não, tranquilo. Aí, primeira pergunta que eu fiz pra ele, óbvio, né? Claro. E essa bota aí? Estamos recebendo aqui Telmo de Lima Freitas. E essa bota serrana aí, tio Telmo? E ele, não é serrana essa bota. Andam dizendo por aí, quer dizer, tem eu pelo cano, né, cara? Pô, que parceiro! Fazer um agrado pro meu parceiro. E o meu parceiro, não é serrana essa bota. Aí quando o cara pega o negócio, a gente faz um churrasco assim, e aí o cara prova. E aí, tio, provou a carne, provei. Gostou dessa picanha? Não é serrana. Aí virou uma expressão. Virou uma expressão pra debochar um pouquinho. Não é serrana. Tipo assim, tá bom, mas não é. Não é serrana. E como é que é o do Porca Véia? O Porca Véia é o cara que mais tem história. Cara, porque ele inventava umas histórias também, né? Tá. O Porca tinha isso também. Ele era um cara que ele era muito engraçado. Mas muito engraçado mesmo. Bem humorado, assim e tal. E ele contava, e ele chegava pra contar umas histórias assim que aconteciam com ele, né? Ele disse, Neto, foi fazer um baile, cara, esse tempo agora. Chegamos no baile lá, montamos o som, toda a estrutura do baile lá pelas 10 horas da noite. Fomos pro ônibus. Ficamos lá no ônibus, né? Sentadinho no ônibus, lá esperando o horário. Deu 11 horas, eu chamei o guri, que é produtor lá, e disse pra ele, tia, pergunta pro patrão lá, que horas começamos? Vamos começar aí às 11 horas, cara. Aí o cara foi lá e voltou com o patrão. E aí, porco, tudo bem? Prazer estar contigo aí. E aí, patrão? Vamos começar aí? Não, calma aí. Aqui o pessoal demora pra vir. Aqui é baixo. Aqui... Antes da novela, nem pensar. Aí o porco, mas o que tem que ver a novela com o baile, né? Mas tudo bem. Aí, 11h30, quase meia-noite, ele pediu pro cara, tchê, fala com o patrão de novo aí, cara. Vamos começar esse baile, cara. Aí volta o cara de novo pra dentro do ônibus assim, disse... Aí, porco, o cara disse que tu quer falar comigo? Eu disse, não, eu queria começar o baile. Não, eu te disse, aqui o pessoal demora um pouco pra vir. Aí tá. Tá, mas meia hora não vai dar, né? Chamou o cara, disse, e aí, patrão? O que tá acontecendo? O pessoal demora pra vir aqui mesmo, né? E ele disse, porca, demora. Às vezes nem vem. Aí não tem ninguém. ninguém. Não tinha ninguém no baile. Não é quem queria estar aqui, não tem ninguém. Às vezes o pessoal demora tanto que nem vem. Mas que porcaria, né? Ô, meu, mas qual é a outra do Porca, meu, que uma vez tu contou no Pretinho, velho? É o do peixe, ele não comia peixe. Tinha uma história engraçada que ele não comia peixe. Qual é? E nós fomos pra um lugar aí tocar, show aqueles coletivos assim. E o cara, pra agradar todo mundo, fez o quê? 4 tipos de peixe. Aí começaram a servir e o cara fã do Porca serviu o primeiro prato. E nós sabendo, todo mundo quieto, sabendo, né? E o cara botou os pedaços de peixe assim, serviu pro Porca, o ídolo dele. Olha aqui, Porca. Largou pro Porca assim. O Porca deu uma olhada pra nós, assim, parou assim.
Aí começou a remoer naquele peixe, assim, sabe? Quando começa a mexer com o garfo no peixe, assim, que merda. Aí o cara passou uma hora e olhou assim, ué, porca, tu não gosta de peixe? E ele, gosto, mas não a ponto de comê-lo. Não tenho nada contra ele, mas não quero comer. Eu não quero. Ô, meu cara, os caras são muito bons, velho. Como é que é a secretária eletrônica dele? ele tem No muita auge, história. a gente, pra não perder show e tal, ia viajar, deixava uma secretária eletrônica que pegava as mensagens. E todo mundo tinha uma mensagem. Aí, galera, só aqui o fulano e tal. Che, aqui é o Neto Fagundes, quiser deixar um recado aí, bababá, depois a gente retorna. Ah, sou o Burguetinho, pô, quiser um show aí, precisar e tal. Liga pra... Deixa um recado. Tal. Aí tu ligava pro Porca Velha e entrava uma voz assim. Porca Velha. Só tu entendia Porca Velha. E nada Qual mais. era o objetivo do negócio? E ele dizia, se o cara vai ligar, ele vai ligar. De qualquer jeito. Ele que ligue de novo, se ele quiser. Porca Velha, que saudade, cara. Hélio da Rosa Xavier. Bah, meu, tá louco. Porca Velha é falecido. Falecido. Assim como o Rui Biriva. Rui Biriva também. Assim como o tio Nico. Tchê, Já tem o CTG lá. já tem o CTG no céu. Deve ter alguém. Já tem o CTG no céu. Metendo ficha lá. Bah, tchê, tu tá louco. É um time forte, cara. Tem. A gente perdeu o Leonardo, por exemplo, autor do Céu Sol Sul, Terra e Cor, né? É o meu Rio Grande do Sul, Céu Sol Sul. Que era o cara que contava uma história que eu também contei ali no Pretinho. Conta aí. Que é. Que Como ele eu disse gosto, uma, cara, como eu gosto de te ouvir contar história. que ele sério. disse uma vez que o cara foi subir no cavalo e apertou um ovo no cavalo, assim. Mas aquela dor insuportável. E aí o cara já desceu do cavalo, passando mal, chama o cara, apertei meu ovo, cara, pelo amor de Deus, que dor incrível, onde é que tem um médico? O cara, tem um doutor ali, ó. Aqui, ó, aquela casa azul ali, ó, é um doutor. É mesmo, eu vou lá. Aí ele entrou, só que o cara era advogado, ele não sabia. O cara entrou assim e disse, doutor, tô com uma dor incrível no meu ovo esquerdo aqui, doutor. E o cara disse, desculpa, senhor, o senhor está no lugar errado, porque eu sou especialista em direito. O cara disse, pô, mas até para ovo tem um que... até o ovo tem um que cuida de um e do outro. Pô, tá selecionado esse troço. Esse era o Leonardo, cara, porque o Leonardo, originalmente, ele era um palhaço de circo, cara. E tu imagina o que o cara tinha de história pra contar, ele inventava umas histórias. Teve uma época que todo mundo dizia assim, vou te dizer uma coisa e tu descobre qual é o filme. Lembra? Sempre tinha isso. Lembro. E foi uma fase que qual é o nome do filme? Qual é o nome do filme? Sempre tinha aquilo e tal. Aí ele levanta do último banco do ônibus, nós viajava tudo num ônibus, cara. Todo mundo com esses caras. Aí ele levanta de lá e vem assim, disse, a mulher tinha uns seios fartos, assim. E aí o cara vem e encosta a orelha no meio dos dois seios fartos dela. Qual é o nome do filme? Aí eu digo, ninguém sabia eles. O Suspeito. Não tinha isso. Ele inventava o negócio. O Suspeito, que tinha um filme, O Suspeito, né? Sim. Aí ele criava a parada. Ele criava uma parada assim, vinha de lá e dizia que ele saía, cara. E voltava. Todo mundo morrendo de rir, né? Cara, esses caras, eu tenho muita saudade deles, cara, porque tem histórias assim incríveis, cara, incríveis. Que essas viagens são um laboratório de louco, história, né, cara? E o teu pai, tem alguma do teu pai, do Magno? O pai tem muitas histórias engraçadas assim também. Eu conto uma do pai, verdadeira também. O pai foi candidato, há uns anos atrás, ele foi candidato a deputado. Mas aquele candidato a deputado que não tem grana, ele só tem popularidade, assim, mas não tinha dinheiro. Mas ele não tinha muita vontade de ser eleito, de repente. Eu não sei também, eu acho que era um prazer dele fazer aquela função. O pai é um artista, né, cara? O pai é um artista completo, assim. Ele é isso, assim. O cara conseguiu fazer sucesso na vida dele sendo bagre, cara. Bagre. Bagre, ou seja, seria uma coisa super pejorativa, mas pra ele se tornou uma marca. O Bagre Fagundes. O Bagre Fagundes. Entendeu? Essas festas do peixe sempre assustaram muito a gente, né? Tu chegava, tinha bagre fresco e tal. Bagre 1,99. Uma vez nós chegamos aqui em Tramandaí, tinha. Assustava o cara. Não, e aí o pai tinha uma história. Teu pai lá. Nessa candidatura, cara, obviamente que tu vai atrás dos parceiros. Sim, né? claro. Daqueles caras que vão te ajudar naquela função política. E o pai juntou lá o time dele, uns apaixonados por ele lá e tal. E tinha um deles, que era o Jardim, que era um cara lá da fronteira também. E deixa que eu vou coordenar a campanha do Bagre. Deixa pra mim. E aí o pai conversando assim, nós temos que conseguir pelo menos um muro desses grandes pra botar meu nome lá no muro, né, cara? Bagre Fagundes. Bagre Fagundes, candidato, número e tal. E aí
eles vão na pulperia, que era o bar onde os gaúchos se encontravam lá, todo mundo na pulperia, e eles entraram ali conversando sobre isso. Tchê, precisamos... O Bagre tem que se eleger, tchê. Vamos fazer uma campanha pro Bagre, assim. Vamos ajudar o Bagre. Mesmo estando assim, não tendo ainda um muro legal, e o chefe esse dele, já tomando um trago, já chegou meio bebum, assim, e foi direto pro banheiro. E ficou lá no banheiro. Né? E aí começa um assunto assim, levanta um senhor no bar e disse, desculpe eu me apresentar para vocês, eu sou o Dr. Olavo, não sei o nome do cara. E eu vi a conversa de vocês a respeito do muro. Quero dizer que eu tenho um muro bem destacado aqui na Cidade Baixa, aqui, tipo assim, Pão dos Pobres, dobrando para Perimetral, todo aquele muro ali, aquilo ali é meu. Tá disponível. E eu posso, de repente, disponibilizar para vocês. Isso, faz o tempo, vem voltando o Pingus, coordenador da campanha, assim. E nisso o cara diz, não, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nem lhe conhecia, nem lhe conheço, mas faço questão disso. Aí ele se mete assim, então sai se tu não conhece o nosso candidato. Te arranca daqui. Correu o cara e o pai. Pô, cara, o cara tava dando um muro pra nós de graça, cara. Tu acabou de correr o cara aí, ele olhou assim, não tem como me eleger mesmo, não dá, os caras tão... O que eu mais queria que era o muro, o meu coordenador da campanha acabou de mandar o cara embora. Mas não tinha um negócio que um cara, ele ia fazer campanha, e aí tava no centro, e aí deu umas confusão. Puta, Tem a história do boneco, né? É a do boneco. Do boneco, foi a do boneco, que o boneco, tinha o Recanto do Tio Flor aqui em Porto Alegre, que o símbolo do Recanto do Tio Flor era um gaúcho, igual o pai. Um bigodão, assim, um chapéu, piochado e tal. E aí um dia ele, ajudando o pai, disse assim, não, eu posso te emprestar o boneco, cara. Quem sabe tu faz campanha com o boneco. O boneco era um arraso, né, cara? Porque ninguém tinha aquele boneco. Claro, um bonecão, boneco, aquela cabeça gigante, assim. Um boneco do Bagre. E com um símbolo grandão aqui, aqueles adesivos, só que programado pra ser grande, do tamanho do boneco. Tá perfeito, cara. Vamos levar pra Alegrete o boneco. E aí era um primo meu que fazia o boneco, ficava dentro do boneco. E esse meu primo passou mal lá em Alegrete, cara. E aí no outro dia tinha um passeio com o tal do boneco. E o pai chega e chama o Paulinho, meu irmão. Que era bem novo, assim. O Paulinho, porra, pai, eu não quero isso aí. Cara, não tem outro. Não tem outro que caiba ali dentro. É do teu tamanho o negócio. Pô, dá uma ajuda pelo menos, sua campanha já puxou. E o Paulinho, botou a roupa do boneco. Um calor desgraçado lá dentro daquela... Aí ele pega, saiu pra praça. Primeiro dia que nós fomos pra praça, assim, a gurizada chegava e começava a passar a mão na bunda do boneco, assim. E o Paulinho, sempre com aquele sorriso, que o boneco não perde o sorriso. Sim, o boneco tá dizendo. Aquele sorrisão, assim. Aí nós estamos parando, o pai dando uma entrevista pra rádio, assim. Aí o guri passou a segunda vez a mão na bunda do Paulinho, o Paulinho saiu chutando o guri, assim. Com aquele pesão também desse tamanho que tu não consegue nem caminhar, né? Tipo assim, os bonecos dos clubes que tem o mosqueteiro ou o saci e tal. Não consegue caminhar com aquele pesão, assim. Aí era o Paulinho correndo atrás de umas crianças, chutando as crianças. Aí o pai na rádio, assim. É quase impossível me eleger se o meu boneco, o garoto propaganda, tá chutando as crianças na praça. Ai, cara, muita história. Se o meu garoto propaganda tá chutando as crianças, como é que eu vou me eleger? E ele não foi eleito. Óbvio, né? Óbvio. Ô, meu, olha aqui, tem a outra que eu amo de paixão também, que é essas Califórnia, que é essas competições pra mostrar a música. Como é que foi aquela vez que o filho, que o contratante disse, o meu filho canta muito. Deixa ele dar uma palhinha no show de vocês. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Porque o pai, às vezes, ele não entende de música e ele acha que o filho dele é um talento. É que nem o cara dos jogadores de futebol. Jogador de futebol. Tu imagina uma beira de campo, o cara dizendo pro guri, tchê, mas o meu guri, olha aí. Joga muito. Tu olha pro guri, o guri não joga nada. Aí tu vai dizer pro pai do cara que não joga nada. É um troço difícil, né? E essa coisa também acontecia muito a gente estar nos lugares e o cara chegou, assim, o cara tinha contratado o show, né? Sim, aí não. E aí ele chegou e disse assim, tchê, o meu guri tem um sonho de cantar uma música com vocês. E aí falou pro Ernesto, pois é, nós estamos com o roteiro, tentamos dar uma... Não, para aí, tio. Faz uma palhinha do guri no canto alegretense. Só no canto alegretense. Não custa nada, né? Porra, custava tudo, né? Ou seja, a nossa melhor música. Comemorando agora 40 anos do canto alegretense. Do tio Nico e do pai. E aí, chega o guri, todo piochadinho, bonitinho assim, o guri. Entrou no lugar, foi pra cima do palco. Antes da música do canto alegretense, já tava ali. Tava pronto. O guri tá aí, né? Nosso bar. Aí entra o gurizinho, né, cara? E nossa, assim... E aí, parceiro, tudo bem? Tudo bem, guri. Vou cantar o canto alegretense com vocês.
Nós, que legal, seja bem-vindo. Aí a cidade toda aplaudindo, conheci o gurizinho da família, Sim, né? Cidade famoso. do interior, todo mundo fala. E o gurizinho chegou e já começou assim, eu digo, tá, mas e tu sabe o tom que tu canta? Pode ser no mesmo tom que nós. Não, eu canto no mesmo tom de você. E aí nós, bom, tudo bem, então vamos chamar no tom. Chamamos no tom e ele já começou lá em cima. Não me pergunte onde fica o alegrete. Aí eu olhei e digo, não vai chegar no refrão de jeito nenhum, vai explodir a cabeça do segurinho no meio. Antes de chegar o refrão. Ouve o carro! Já não saiu o refrão, já não saiu, já engasgou o guri assim. Eu olho pro gurizinho, eu olho pro guri, ele já tá E as meias? Eu digo, não era esse tom, parceiro, esse tom não dá pra ti. Coisas do palco. Parceirinho, não é esse tom, não vai. Não. Como é que tu vai fazer pra saber o tom daí? Tipo, aí tu canta tu pode mudar o tom das músicas? Claro, Agora as uma músicas pergunta de uma ignorância. Não, as músicas são cantadas em vários tons, depende da tonalidade da pessoa, do cantor, né? Sim, mas tipo assim, o canto alegretense, qual é o tom? Normalmente ele é sol maior, é um tom em sol maior, porque a gaitinha do pai, a música foi feita em sol maior. Sim. Mas às vezes é um tom alto pra uma menina o refrão cantar. Ouve um canto. Então aí o que o cara faz? Eu canto no tom, né? Não me perguntes onde fica. Aí se vai cantar alguém, ela vai trocar o tom pra tipo assim, ele precisa que seja não me perguntes onde fica. É um tom mais baixo. Tá. É o que a gente chama. Então tu desce o tom pra poder caber naquela extensão de voz da pessoa. Então o tom vai mudando pra mesma música. A mesma música pode ser cantada em vários tons. Mas aí muda a música. Não muda. Muda o tom da música. Só muda o tom da música. Não é o tom original, só isso aí. Exatamente, é um tom mais cômodo pra quem vai cantar. E 40 anos do canto alegretense. 40 anos, cara. Pensar que a gente... 40 anos. E tu sabe, eu vou contar pros amigos como é que surge o canto alegretense, né? Porque o canto alegretense surge de uma pergunta de um amigo do tio Nico pra ele, colega de escritório, os dois advogados, e o cara tinha uma causa pra defender em Alegrete. E aí ele gritou pro tio Nico assim, o tio Nico tava testando uma máquina. Na época uma máquina elétrica que estavam lançando no mercado e tal, ele tá testando a máquina. E o amigo dele gritou, ô Nico, onde é que, tu que é do Alegrete, onde é que fica o Alegrete? Aí ele começa a responder pro cara escrevendo assim, não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração, cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás, toque de gaita e de violão. E aí ele continua, cara, e escreve até o fim, assim, em 5 minutos ele escreveu a letra. Para quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde mergulhado no rio Ibirapuitã, que é o rio da nossa cidade, né? Sim. Houve o canto gauchesco brasileiro e tal. Então a história o pessoal já conheceu e a música se torna, cara, um negócio impressionante, que ela é a música mais regravada, uma das mais regravadas do Brasil, o canto alegretense. A Alcione chega em Porto Alegre e faz uma homenagem ao Rio Grande do Sul cantando o canto alegretense. Pois é. O Deep Purple já tocou o canto alegretense. Ela já foi gravada em vários idiomas, cara. Entendeu? Que loucura. Assim como a brincadeira que o guri faz, né? De todos os ritmos ficarem cabendo ali. É um negócio impressionante. Porque a gente vê, ela foi apresentada na Tertúlia de Santa Maria, ela não foi nem apresentada em Alegrete. Mas o Alegrete abraça essa música e torna ela quase um hino emocional da cidade. A gente tem o nosso hino oficial, mas um hino não extra-oficial da cidade. Ultrapassoso. É o canto alegretense, cara. É um negócio que, tipo assim, as pessoas até fazem uma pergunta. Não me perguntes tal coisa, né? Não me perguntes onde fica o Alegrete. Logo vem uma brincadeira. Já vem. E eu acho que o tio Nico, cara, ele foi muito feliz, assim, porque é simples, mas não comum. Entendeu? Porque são visões da região, né? Tem uma parte que é bem mais complicada para quem não é daqui, que ele diz, né? Flor de tuna, camoatim de mel campeiro e pedra moura das quebradas do Inhanduí, né? Isso assim, ó. Como é que se traduziu isso? Se traduziu isso é o seguinte, ó. A flor de tuna, a tuna é um cactus. Ela é bem uma espécie de cactus que dá uma flor incrivelmente bonita e é lá da região, né? Então a flor de tuna, o camoatim de mel campeiro é a casa, é o lugar onde é feito o mel campeiro. Ele fica dentro, tipo assim, um casulo para aquele mel, né? Esse é o camoatim de mel campeiro. E a pedra moura das quebradas do Inhanduí é porque a pedra é tipo um seixo, assim. É uma pedra marrom, né? Que tem nas quebradas, na volta, na beira, na volta, né? Sim, Na beira do rio Inhanduí, que é a origem da nossa família. Inhanduí é onde a nossa família começa.
Ali é o berço maior da família em Anduí. E aí ele faz cria algumas imagens assim maravilhosas, né? Do tipo, e na hora derradeira que eu mereça, ver o sol alegretense entardecer, como os potros eu vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer. E nos olhos eu vou levar o encantamento dessa terra que eu amei com devoção. E cada verso que eu componho é um pagamento de uma dívida de amor e de gratidão. Então, ou seja, o cara conseguiu... E o pai leva para Alegrete essa letra, porque ele viu a letra ali, e também testou no violão, testou aqui. E aí ele pegou a gaitinha, cara, da prateleira dele, assim, em 5 minutos, ele fez isso que é essa melodia. Música. A melodia, porque ele começa com o refrão, né? Tarará, 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 que virou ouve o canto gaúcho. E eu acho que isso é um dos segredos para a música também explodir, já começar no refrão. A primeira grande criação dele virou isso, virou a introdução e o refrão, essa frase da gaitinha. Então, cara, é um negócio que a gente não pensava isso na época, né? Mas o pai já tinha essa visão assim. Cara, essa música vai acontecer. Essa música vai nos colocar no cenário artístico do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil, mas primeiro do Rio Grande do Sul. Primeiro a nossa cidade, depois o nosso estado. Pois é, e quem cara, sabe o resto. Mas é incrível, cara. É uma coisa que eu fico pensando quando eu volto no tempo, assim, agora, pesquisando as coisas para fazer o show dos 40 anos, né? Eu até fui lá em Florianópolis, um dos lugares que a gente fez o show mesmo do Teatro São Pedro, foi feito lá. Sim. E as pessoas me perguntaram muito isso. Porque... Tinha noção? Eu digo, acho que essa pergunta é a que mais vem... Bom, vocês vão dar muita entrevista nos 40 anos, que está se comemorando agora, e as perguntas geralmente como rolou e tudo mais, mas tem algo a mais que a gente que não se sabe? Tipo assim, foi teu tio que escreveu, teu pai criou a melodia. Eu sei que teu pai meio que incentiva ele, não, tia, vamos levar ela adiante e tal. Porque o teu tio não dava muita fé, né? Porque eu cantei ela no original, né? Na primeira apresentação dela nessa tertúlia aí, sou eu, o pai e o Ernesto. E o tio Nico realmente, assim, ele pensou, mas será? Toda essa importância. E o pai dizia, não, ela vai ser a nossa ferramenta. Então, aí a gente começa a tocar, toda vez que a gente se apresentava, a gente tocava o canto alegretense. Então, quando o nome Canto Alegretense? Pra te interromper. Canto Alegretense Porque criou-se a letra. E agora, como é o nome dela? É porque ele diz assim, ó, no refrão, ouve o canto gauchesco brasileiro. E aí, que canto gauchesco brasileiro é esse? É o canto alegretense. Eu tô falando do Alegrete. Não me perguntes onde fica o Alegrete. E tem uma curiosidade nisso aí. O refrão original dela não foi apresentado no festival, foi antes disso. O refrão dizia assim, ouve o canto gauchesco brasileiro dessa terra que eu amei desde guri, flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduí. Aí tinham 2 linhas, Alegrete, velho chão hospitaleiro, o Brasil do meu amor começa aqui. Isso saiu da letra. Saiu da letra. Isso nunca fez parte, mas essa é uma curiosidade que tem. Por que rabiscou? Porque o pai queria equilibrar, de transformar aquilo em refrão, para deixar diferente dos outros versos. Entendi. Aí o refrão ficou com 4 linhas e os outros com 6. Então ele tira essas 2 e cria o refrão. Aí vem uma operação cirúrgica que ele fez lá e tal. Então é um negócio muito, muito bacana, cara, de pensar sobre essa história, dela ser também... Porque eu venho primeiro para Porto Alegre, né? O pai e o Ernesto vieram depois. E aí quando eu chego nessas rodas de música, de bares gauchescos, que estão assim explodindo na época, assim, de 84, 5, já tem o canto alegretense. Então já era chamado como o fulano canta tal música, que é a música carimbada dele, o outro também é essa, o outro essa era a tua música. E eu tinha a minha música. Que para minha sorte também, para a sorte dos Fagundes, ela é um canto gauchesco e brasileiro. Entendeu? Acho que aí o tio Nico foi muito feliz em ter feito essa valorização de ser dá uma legitimidade para entrar no Brasil. Para chegar no Brasil. Porque ele é gauchesco e brasileiro. Né? Então, acho que tem muitas riquezas, assim como eu acho que o bordão do Galpão Crioulo, quando ele manda um abraço aos gaúchos e às gaúchas, porque na época a mulher não aparecia tanto quanto os homens dentro desse movimento gaúcho, né? Hoje tá crescendo um pouco mais, várias cantoras, algumas compositoras que também são raras, né, ainda,
mas que estão começando já a contribuir com a cultura gaúcha através da sua poesia, da sua visão feminina dentro do movimento gaúcho. Tchê, é muito interessante isso. Eu tinha uma pergunta engatilhada, daí eu não fiz, agora me passei, velho. Sobre, bom, daqui a pouco tomara que apareça. Era sobre o canto alegretense, era sobre... Tu tava falando do canto alegretense, era em relação a isso, dessa coisa do teu pai, assim. Cara, eu acho essa história muito boa. E Origens? Cara, eu considero Origens a grande obra do Tio Nico e do pai, apesar de eu, obviamente, respeitar o canto alegretense, porque eles têm poucas parcerias, cara, mas são grandes Origens parcerias. é a do Galpão Crioulo. Isso, eu sei que não vou morrer. Porque eu acho que o Tio Nico faz uma coisa incrível. Era um festival em São Borja, em que eles davam o tema na Sexta-feira Santa e tinha que se criar uma música para apresentar no sábado. Então, de um dia para o outro, assim. E aí sortearam o tema, e era para todos o mesmo tema. O tema era Campeando Origens. Era procurando as nossas raízes, as nossas origens, né? E os caras entregaram o tema e o Tio Nico nos chamou e disse: 5 minutos tá feito o tema aí, eu já sei o que eu vou escrever. Aí ele chega... mas que capacidade, Não, ele era incrível, nisso ele era incrível. Caramba, assim. velho. Aí ele pega, cara, e diz assim, ó, eu vou escrever sobre os 3 triângulos que compõem as nossas origens. O branco, o negro e o índio, a gaita, o violão e o tambor, o velho, o moço e o guri. Esses 3 triângulos se juntam. E aí ele escreve, né? Campeando um rastro de glória, eu venho sovado de pialo, erguendo a poeira da história nas patas do meu cavalo. O índio, que vive em mim, bate um tambor no meu peito. O negro também assim tempera e adoça o meu jeito. Com laço, com bolhadeira, com garrucha e com facão eu desenhei pátria, fronteira, pago, querência e nação. Eu sei que eu não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, e campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Eu sou a gaita corcoviando nas mãos do velho gaiteiro, dizendo por onde ando que eu sou gaúcho e campeiro. Eu sou um moço que canta o pago em cada canção e traz na própria garganta o eco do seu violão. E eu sou o guri pelo duro, campeando um mundo de amor, e me vou rumo ao futuro, tendo no peito um tambor. Eu sei que eu não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar, e campeão das próprias origens, qualquer guri vai achar. Ô, Tio Nico! É incrível, né, cara? Salve de palmas, onde quer que ele esteja, porque olha, que monstro, velho. Quando chega o mês de setembro, chega a arrepiar, cara, velho. bate uma saudade muito grande dele, porque era um momento de felicidade dele, sabe? Era que ele gostava de estar na beira de um fogo de chão, de chegar nos amigos lá do acampamento Farroupilha e ficar por lá, dizendo um verso, emocionado e sempre vendo o crescimento de uma coisa que ele plantou, né? Tio Nico tem umas coisas incríveis, cara. Quando eu vejo o Brick da Redenção, por exemplo, aqui em Porto Alegre, é considerado um dos nossos cartões postais. Sem assim, dúvida. Né? Cara, um dos primeiros expositores do Brick da Redenção foi Antônio Augusto Fagundes. Não pode ser, tia. É verdade. Estendeu as suas coisas, as esporas, os arreios, as facas. Ele sempre foi apaixonado por faca, cara. Sempre adorou faca, assim. Não, o gaúcho ama faca, E né? ele, o Tio Nico, particularmente, tinha um amor, assim, por... Tinha que talento, velho. É incrível, né? O Tio Nico é um cara... E ele foi ator, trabalhou no Tempo e o Vento, por exemplo. O Tio Nico trabalhou... Não, é impressionante como o cara foi... ele anteviu, né? Ele conseguiu entender muito rápido assim, como se faz e o que poderia virar sucesso, assim. E um estudioso também, né? Ele era um antropólogo. Era um cara que era capaz de conhecer as origens das cidades de todo o interior. Quando ele se despediu do Galpão, foi em Venâncio Aires. O Galpão foi em Venâncio Aires. E ele abriu o Galpão... Terra do Chimarrão. Terra do Chimarrão. E ele abriu o programa dizendo que ele estava feliz em estar ali no Faxinal dos Fagundes. Ficou todo mundo assim, opa, nós estamos em Venâncio Aires. Estamos em Venâncio Aires, mas o nome original de Venâncio, segundo nome desse município, foi Faxinal dos Fagundes. Então o lugar não poderia ser outro para o meu despedir do Galpão.
Então, ou seja, ele Cara, guardava sabe na manga, muito, bah. guardava na manga umas cartas assim que ele derrubava a galera assim. Ele atirava um negócio. Eu me surpreendia com ele, porque ele não contava nem pra mim o que ele ia dizer ali na hora. Então, cara, isso é um aprendizado, cara. Assim como eu falo muito do Tio Nico, eu falo muito do meu pai, porque foi o cara que nos fez gostar do Tio Nico. Sim. O pai nos criou elogiando o Tio Nico como um grande poeta. Quantos anos eles têm de diferença? Ah, o pai é quase o mais novo, cara. O Tio Nico tava mais acima, assim. Eu acho que eles têm ali... Teu pai tá com quantos anos? O pai tem 83. 83. 83, de novo. Impressionante. Que número. 83, que número. O Nico deveria ter perto dos 90, então. Hoje ele estaria com 86, eu acho. O Tio Nico morreu com 80 anos. Já faz 6. 6 anos. Pra 7, né? Morreu cedo. Muito cedo, Muito cara. cedo. Daria pra... Mas o Tio Nico tava muito debilitado, teve problema de sim, saúde e tal, né? Mas... um cara que faz muita falta, cara. Puta muita merda. falta da gente pegar Mas isso. E outro aprendizado, né? Ele Mas dizia, deixou um legado ele tinha uma impressionante. coisa que eu copiei dele, assim. Se tem uma coisa que eu copiei dele, foi não me atrasar. É verdade. Chega antes. O Neto chegou antes. Pode chegar aqui. antes. Não, mas hoje foi excepcional porque eu tinha uma outra Sim. gravação pra fazer também, né? Mas, tipo, eu tenho isso, cara. Eu não me atraso. Porque ele dizia assim, o cara que se atrasa, muitas vezes ele se torna injustiçado porque as pessoas começam a culpar o cara sem perguntar por que ele se atrasou. Não, estamos aqui esperando o Duda, mas o Duda não apareceu. Aí o outro cara já fala pro outro, o pessoal tá lá, mas o Duda não chegou, né? Ou seja, é rápido tu ficar com fama do que atrasa tudo. Tu não atrasou só a tua chegada lá, né? Aí já tá lá na chefia lá. Tia, mas o que tá acontecendo com a pessoa não saiu ainda? O Duda não chegou, né? E ele dizia Isso tu aprendeu com ele. Aprendi com ele, cara. E eu acho que é uma riqueza mesmo. Porque é um lance coletivo. Bah, Tu não, tá louco. tu não pode ser o cara. A minha avó, é uma combinação, a minha avó dizia o seguinte, assim, ó. É pensar muito no próximo, isso Pensar aí, no. muito bom. Tem que ser, cara. Tem que ser essa empatia com as pessoas, Bah, isso é porque impressionante. é o coletivo. Bah, né? total. É o coletivo. E a avó dizia uma coisa assim, ó. Se tu ficares hospedado na casa de alguém, tu nunca pode ser o último a acordar. É simples a frase, né? Parece uma coisa assim meio comum. Mas às vezes tu pega... tô parando lá na casa do fulano, vou dormir. Pensa quando tu recebe um hóspede e tu ficar fazendo tudo na tua casa e o hóspede dormindo. Dormindo. Não é verdade, É cara. incrível, né? É simples, mas não é simples. Mas, bah, é. E Cara, acorda cedo. Vai dormir na casa dos outros, acorda cedo. Acorda cedo, arruma a tua cama, Arruma avó, tua cama. arruma a tua cama, estende a tua cama, que o cara... E agradece. E agradece. Né? E aquilo que eu acho que são aprendizados. Por isso que eu acho que a base da família ela é fundamental, Duda. Tu sabe disso, cara. Tu sabe que a tua mãe e o teu pai, sempre na hora que eles estiverem falando alguma coisa, com certeza tu tá ouvindo. Porque tu é um cara atento a isso. E tu sabe que a gente nunca é sozinho. Então quem não aprender na infância a ser coletivo, ele nunca será coletivo. É verdade, é verdade. Tem jogadores, tu fala com jogadores, tu vê quantas carreiras são colocadas fora porque o cara não é do coletivo. Ele joga, né? Ele entra em campo, ele veste uma camiseta, mas ele não é coletivo. Não, e quando eu recebo... essa é uma característica muito comum do craque. Quando eu recebo um cara que foi maior, geralmente esse cara, ele pensava no... Ele não falava muito eu, ele falava muito nós, assim. Isso é uma coisa que eu já percebi muito mesmo, que futebol é um esporte coletivo. O cara pode ser o melhor jogador, mas geralmente ele entende que os outros foram fundamentais para o cara ter alcançado esse posto. Tem que jogar tênis. Daí vai jogar tênis, vai jogar, sei lá, baralho, vai jogar dama. Jogar um esporte sozinho, daí tu faz só tu ele. É impressionante. Cara, tá delicioso, meu. Tá bom mesmo, jura? Muito bom, muito bom. Ah, que bom, meu. Essa era a ideia. E Duda, eu acho assim, ó, que quando a gente se pega trabalhando juntos, assim, no Pretinho, como a gente teve oportunidade, como a gente chegou a jogar bola juntos, ali, com a galera da rádio, esse comportamento de aprender com as gerações diferentes é incrível, cara. Tu recebeu o Tite e o Clebinho, né? O Clebinho, Exatamente. Vai ao ar em breve. O Clebinho é meu irmão, assim, né? A gente é primo, as mães são primas e tal. E a gente tem uma coisa que eu acho incrível, porque ele aprendeu muito com o Tite também, que é exatamente isso, cara. É uma frase que eu ouvi uma vez, né? Ser pequeno entre os pequenos e igual entre os meus iguais, né? E ele diz sempre isso, assim, a grandeza do Tite é a simplicidade dele nas ações. É ele ter convicção
daquilo que ele acredita. E ele acredita nas pessoas. Então, o profissional, ele pode jogar muita bola, mas se ele não entrar na sintonia da amizade com ele, né? Ele procura um jogador que está com problemas. Os jogadores têm problemas, os músicos têm problemas, os apresentadores, mas ele antevê a jogada. Talvez porque tenha sido jogador também, ele procura o cara antes. Eu entrevistei o Cássio aqui. E o Cássio disse exatamente isso. Foi goleiro dele no Corinthians, né? Exato. Teve um dia, lá no Corinthians, teve um dia que o Tite me chamou e disse assim, eu não quero falar de futebol, quero saber por que tu tá assim. Porque o Cássio tinha passado por um momento muito delicado pessoal, assim, de um desequilíbrio emocional e tava jogando quase que a carreira fora por bebida. E aí o Tite percebeu, e aí tirou ele, sentou, e é esse feeling, tá ligado? Não, De coletividade, de entender o ser humano. E ele dizer assim, ó, tu quer descobrir o cara, a personalidade do cara, encontra ele com a família dele, com os filhos e a mulher. Senta com eles e bate um papo. Em 2 minutos tu vê a reação das pessoas assim, aí ele já começa a ler aquilo ali, do tipo assim, esse é o comportamento dele, esse é o controle que ele tem, né? E isso vai pra dentro do campo. Ou seja, o cara pode... Isso até a pessoa, né? A pessoa pode ser assim. Sou muito fã do Tite, cara, e do Clebinho. Muito fã deles, assim. A tua relação com o Kleber, pra quem não sabe, só rapidamente, tu era colega de colégio dele. Fomos colega de colégio, jogamos bola junto. Que é um rolê aleatório, pra quem não sabe, né? Tipo assim, o auxiliar técnico da seleção brasileira, que vai a segunda Copa do Mundo, o Neto e o Fagundes são quase irmãos. Meu irmãozaço, cara. Mas a gente se encontra, quando a gente se encontra, parece que o tempo não passou, né? E ele, fez tanta coisa, cara. A gente fica relembrando coisas quando a gente se junta, assim, do nosso tempo lá em Alegrete primeiro, depois aqui em Porto Alegre, depois a história dele com o São Caetano, quando ele vai pro São Caetano, que ele conhece o Tite, aí ele começa essa amizade incrível que eles têm até hoje, né? E eu sempre me lembro da história do Luxemburgo, quando o Luxemburgo descobriu o Clebinho de olheiro no final da Copa do Brasil de 2001. E aí tá o Clebinho sentado lá no coisa, ele, descobriu ele lá na arquibancada, e ele todo disfarçadinho, dando uma olhada de olheiro. Até hoje ele é olheiro, né? Só que agora ele é oficial olheiro, ele vai para ver os jogadores lá na Europa, no outro lugar. Então, cara, eu torço muito por quê? Porque eu sei do esforço que foi feito esse cara chegar onde chegou. Pelo Clebinho, pelo Tite, para eles estarem hoje, né? O estudo, o conhecimento, a dedicação. Imagina, velho. Principalmente o talento de saber fazer aquilo ali que eles fazem, cara. E eu acredito muito no profissional que sabia onde chegar, sabe? Onde ele queria chegar. E eles cresceram porque eles se prepararam para isso. E tu, que eu acompanho também desde o início lá, da primeira apresentação que tu estava fazendo, do Geiso. Tu foi na minha primeira apresentação. E eu tava lá. Por quê? Porque eu sempre soube, cara, que tu me mandou uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Tu mandou assim, cara, trabalho... Tu foi no camarim depois também e falou assim, porque acho que foi um dos primeiros da gente ali a criar um stand-up, porque ninguém fazia stand-up. Fazia o guri, evidentemente. Eu acho que o Jair faz o guri de Uruguaiana desde que ele nasceu. Né? Mas, e aí tu falou assim, cara, dedicação, trabalho... impressionante e tal. E aí eu me lembro que tu me dizer isso assim, sabe? Eu sei o que eu disse pra ti, agora que eu me lembrei. Eu te disse que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Porque tem que trabalhar, cara. As pessoas pensam no sucesso e ele é muito traiçoeiro, o sucesso. Porque o sucesso acomoda, né? E as coisas recomeçam. Então no momento que tu acomodou numa coisa... Tanto que tu tá fazendo outra coisa hoje, cara. Hoje tu é dono de um produto, né, que é criado por ti, que é executado por ti, que tu tem bons profissionais fazendo isso contigo, que também foram conquistas anteriores a isso, que te trouxeram esses caras para trabalhar. O Rafa mesmo, que tá contigo aqui, entendeu? Foi lá na rádio, vocês conhecem lá, ou seja, ficam amigos primeiro, aí um acredita no outro, o outro acredita no um e as coisas dão certo. E eu acho que é isso, cara. A vida é isso. Não se acomode, cara. Faça, pense em outras coisas. Tá bom isso aqui? Tá bom, mas vamos fazer uma outra boa também. Dá pra levar isso pra outro lugar, cara. E a estrada me deu isso, sabe? Do recomeçar assim. Eu nunca me acomodo. Por isso que eu me surpreendo com o tempo das coisas, né? Pensar que eu tava no Pretinho número 1 e hoje ele tem 15 anos. É bizarro. É um negócio que eu fico achando bizarro, velho. Sabe que eu fui pro Galpão no ano 2000 pra ficar 6 meses. Eu tô há 22 anos
Né? Você tá 40 com a tua esposa. Tô 40 junto com a Cristina, cara, que foi uma pessoa que sempre me deu muito incentivo como artista, porque é isso que eu falo pra ti. Hoje é legal ser artista. Hoje até tem gente que nem é artista se torna artista. Porque facilitou muito. Tu tem orgulho de dizer, eu sou artista. Naquela época, cara, tinha aquela coisa assim, como assim artista? Mas tu vai fazer o quê? Tu vai estudar, né? Eu digo, não, poderia estudar pra ser artista. Né? Então, tinha sempre uma pressão da sociedade mesmo. Então, cara, é muito bacana rever a história e ver que eu fui coerente comigo mesmo. Daquilo que eu pensava como ser humano, de conquistas, de coisas legais assim que acontecem nessa minha vida. E eu sou muito agradecido. E hoje é um dia especial para mim também. De estar aqui contigo é sensacional. Demais, demais. E eu quero te dar um presente hoje, que tu vai guardar aqui, não sei onde é que tu vai colocar com a tua... Tá emocionado, né? Tô bastante emocionado. Eu vou te dar um presente, sabe qual é o presente? O símbolo dos Fagundes, né? Eu também tô É ficando o mês de setembro, né? Então eu vou te dar de presente o lenço dos Fagundes. Que vai estar aqui comigo Pode agora, estar aqui, agora. Eu vou colocar aqui no teu pescoço primeiro para dar um nome. Fica aqui do meu lado, ó, daí essa câmera vai pegar a gente. Aí, ó. Olha só, tá aqui. Não é pra tapar o patrocinador. Não, mas pode Olha só tapar, agora. não tem problema. Tá aqui, ó. Tá pegando, Rafa? Aí, Rafa. Isso aqui, ó, o lenço branco dos Fagundes. Vou guardar É um símbolo da nossa família. Então tá aqui contigo, tá? E vou dar uma palhinha aqui, pode ser? Eu quero. É só uma palhinha, que são 40 anos dessa música que simboliza muito pra todos nós. Rafa, vamos ver, tá pegando aqui bem. Não, e o violão, né? Já viu o tamanho Cara, do violão, né? ukulele? É o tchelelê, certo? Tchelelê! Tchelelê, estamos aqui no... Gurizada, muito obrigado pelo Cara, carinho. deixa eu te agradecer Obrigado, antes Rafa. de mais nada, assim, bom, eu me arrepiei umas 3 vezes e na hora do Origens, agora, começou a encher meus olhos. Isso aqui vai estar como uma decoração no meu Boa, estúdio. vou deixar um nó bem feitinho aqui pra ti. Pra tu Vai pendurar e não depois. vai mais sair, vai ficar aqui guardadinho. E, Neto, finaliza aí, Obrigado, né, agradecendo a todo mundo que chegou até o final. A gente sempre tá agora tentando deixar uma palavra até o final, então, se você chegou até aqui, escreva aí no comentário, Canto Alegretense. Viu até o final, escreve aí, Canto Alegretense. Aí a gente vai saber o que aconteceu no final. Exatamente, mas eles estão ali, né? exatamente. Então só um refrão aí. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Mantenham viva a tradição gaúcha, o sentimento nativista de amor às nossas músicas, à nossa cultura. Ah, sensacional. Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camuatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas de Inhanduí. Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camuatim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduí. Tchau! Valeu! Ah, eu tá louco, é arrepiante. Obrigado. Valeu, meu querido! Vá.